Olá, boa tarde. Meu nome é Valdemir, eu sou do curso de Pedagogia de São José dos Campos. E aqui eu vou apresentar brevemente um pouco sobre a aula que eu planejei para a prática de alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental, os anos iniciais. Bem, baseado em algumas aulas que eu assisti durante o nosso curso, eu pensei em falar um pouco sobre a construção do sistema alfabético. Tá? Então, a minha aula, o nome dela é Análise Fonológica de uma Cantiga de Roda. Então, essa atividade é para ser feita, como já foi dito, com o primeiro ano do ensino fundamental dos anos iniciais, segundo as referências da Base Nacional Comum. Os objetivos dessa aula, um pouco é resgatar e valorizar a cultura da comunidade, as cantigas de roda, essas cantigas que a gente via muito no passado nas brincadeiras e hoje a gente vê um pouco menos nessa era digital. Também avaliar e ampliar o repertório de cantigas conhecidos pela turma, caso elas não conhecerem ainda essa ou outra cantiga que pode ser trabalhada, assim como conhecer e sistematizar as informações sobre as características de uma cantiga, como versos, rimas, estrofes, repetições. Então, esse trabalho com cantiga é muito semelhante ao trabalho com poemas, tá? Mas nesse caso um pouco mais focado no brincar. As competências específicas que podem ser mobilizadas ou trabalhadas com essa aula, primeiramente a competência específica 2, que a BNCC aponta, que é apropriar-se da linguagem escrita reconhecendo-a como uma função de interação entre diferentes campos de atuação da vida social, e utilizando para ampliar as possibilidades de participar da cultura letrada, construir conhecimentos e se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Porque vamos lembrar também que a cantiga ela é um instrumento social, tá? De convivência entre as crianças, justamente por ela estar associada muito ao lúdico. E também a competência específica 9, que é envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário, de encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Lembrando aqui a cantiga também como literatura, como parte da cultura das crianças de um povo ou de um grupo. Tá? E sobre essa fruição estética ou artística, dentro também dessa dimensão lúdica que elas têm. Tá? Por isso eu pensei bastante no trabalho com a cantiga, que eu acho bem interessante todos esses aspectos que elas são capazes de mobilizar. As habilidades que estão mais associadas a ela, que eu retirei lá da BNCC, do primeiro ano do ensino fundamental, é a EF01-LP08, que é relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras com a sua representação escrita. Porque como estamos trabalhando aqui a construção do sistema alfabético, não pensando especificamente só na parte do escrever, mas da criança conseguir relacionar aquilo que ela está enxergando na cantiga, nas palavras, os grafemas, com os fonemas que ela ouve. Tá? Então, essa associação entre elementos sonoros e elementos da representação escrita. E também a EF01-LP09, que é a de comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre os sons das sílabas iniciais e finais. Como a criança, então, poder, por exemplo, comparar as rimas, identificar ali os elementos semelhantes entre as palavras, tanto em sua porção inicial quanto em sua porção final. Ok? O objeto de conhecimento que é trabalhado aqui é a construção do sistema alfabético e da ortografia, que é o objeto de conhecimento que lá na BNCC ele está associado com as habilidades que eu falei anteriormente. E a estratégia que eu pensei em utilizar é a da aula dialogada e expositiva, para poder mostrar para as crianças e ter ali um bate-papo, conversar com elas, ouvi-las, para que elas sejam ativas e participantes dessa aula, para que seja uma construção em conjunto de conhecimentos. Aqui está a cantiga que eu pensei em trabalhar, um exemplo só para gente, que é a cantiga da barata mentirosa. Por exemplo, se nós olharmos aqui, poderíamos começar a aula
Por exemplo, apresentando para as crianças, explicando o que é uma cantiga, a importância das cantigas na nossa história e na nossa cultura. Em seguida, podemos mostrar essa cantiga e perguntar para as crianças se elas conhecem ou não. Por exemplo, alguém já ouviu essa cantiga? Sim, onde ouviu? Tá? E se alguma apontar que não conhece também, convidar ela a participar da aula para que ela venha conhecer essa cantiga. Então, pensei para no momento inicial nós cantarmos essa cantiga junto com as crianças, podendo colocar ou não num projetor, num aparelho de áudio, a cantiga para ser cantada junta e servir de um exemplo. Cantando junto com as crianças, o interessante é, primeiro, para despertar os interesses delas pela poesia, pela escrita, pelo texto que está sendo trabalhado por esse gênero, também para poder criar um vínculo entre o professor e as crianças, trazer esse clima lúdico para a aula, que eu acredito que isso venha despertar melhor o interesse delas para poder começar. Ok? Então, depois desse levantamento dos conhecimentos prévios, se elas conhecem ou não a cantiga, o que é uma cantiga, e sabendo quais conhecem ou não, e cantarmos essa cantiga, então começaria, por exemplo, pedir para as crianças se elas perceberam entre os finais de cada verso, de cada linha, alguma semelhança entre as palavras. Tá? E pedindo para que elas levantem a mão e apontem. Então, um exemplo, caso nenhuma aponte um exemplo nem diga nada, podemos começar apontando, por exemplo, que essa palavra filó e a palavra só, elas têm uma terminação parecida, que é esse fonema O. Esse fonema O, ambos vêm grafados com o mesmo grafema, com a mesma letra, O acentuada. E isso já como uma forma de mostrar para a criança que a semelhança entre os grafemas também reflete numa semelhança entre os fonemas, que ela ouve filó e só, ok? E após apontar isso para as crianças, caso elas ainda não tiverem apontado, podemos pedir para que elas apontem e digam onde mais elas estão enxergando isso. O interessante aqui é que deixa as crianças levantarem a mão, reconhecer e, se possível, vir na frente. Isso pode estar projetado numa lousa, colocado num sulfitão e dar uma caneta para a criança, para ela poder anotar, para ela poder escrever, mostrar para ela, escrever na lousa e mostrar as semelhanças que existem entre as palavras. Por exemplo, veludo e peludo, que nós temos aqui 5 letras que têm também o mesmo som e a mesma grafia, ou então aqui que a gente tem fim e in, né? In de marfim e capim, ou então formatura, casca dura, e aproveitando também para mostrar as diferenças entre o som do D e do T, dura e dura, tá? Uma vibra e a outra não. Então, eu acho que isso é interessante, porque é o mesmo trabalho que se pode fazer com poesia, porém a cantiga, eu acredito que ela pode se despertar um vínculo maior com as crianças e trazer esse clima do brincar, associado com educar, que pode ser interessante para elas ganharem mais interesse pela aula, certo? E também podemos aproveitar essa aula para trabalhar uma outra habilidade, como foi mencionado anteriormente, que é da criança reconhecer a diferença, por exemplo, entre estrofes, que aqui nos casos nós temos esses grupos de 3 letras, podemos perguntar para elas se elas observaram na forma física do texto, na escrita deles, algum padrão, tá? De números de linhas em cada parte, para mostrar para ela o que é uma estrofe, o que seria uma estrofe, que é essa divisão dentro da cantiga, podendo mostrar para ela também o que seria um verso, que seria cada linha da estrofe. Então, aqui já estaríamos trabalhando essa estrutura da poesia associada com essa relação de grafema e fonema no fim de cada verso, certo? E eu acho que isso pode ser uma aula interessante para se trabalhar até num tempo de 90 minutos, ou 2 aulas de 45 minutos, se a gente tiver bastante participação das crianças, certo? Podendo trabalhar, inclusive, outras cantigas serem adicionadas nisso.
Os recursos que podem ser usados, aqui no caso é o giz para quadro negro ou marcador de quadro branco, ou podendo usar uma lousa ou então cartazes, o sulfitão colado numa estante ou em qualquer outro lugar. Também uma cartolina pode ser usada. A escola tendo um projetor de vídeo ou dispositivo de áudio, ele pode ser usado, inclusive, para poder mostrar a música para as crianças. Ou só tocando a música, ou mostrando, quem sabe, um videozinho do YouTube, para que ela possa também ver ali e participar da cantiga. Tá? Como que seria feita a avaliação dessa aula? Acredito que a melhor forma de avaliar seja pelo princípio da avaliação formativa, ou seja, através da participação que cada aluno, que cada estudante está tendo durante a exposição e como ele está contribuindo também, seja fazendo perguntas, seja respondendo aos colegas através do aprendizado entre pares, questionando, interagindo uns com os outros durante a aula, porque eu acho que qualquer forma de participação que as crianças possam ter que seja positiva deve ser avaliado também positivamente, tá? As referências em que eu me baseei para montar essa aula foi principalmente esse vídeo do Centro de Estudos de Línguas da Universidade Federal de Pernambuco, que inclusive é um vídeo muito interessante que nós vimos lá no ciclo 1, que ele mostrava um trabalho bem parecido que uma professora fez usando poemas. Tá? Daí eu pensei, né, em adaptar essa aula que ela pegou dos poemas trabalhando com cantigas, ok? Também tem esse caderno poema da Olimpíada de Língua Portuguesa, que foi passado para nós nesse ciclo 3, que lá trabalha com gêneros poema. Então, eu peguei e adaptei para o trabalho de cantiga. E também as referências aí da professora Farago sobre a didática, que também usei bastante para poder montar o plano de aula, ok? Então é isso. Eu espero que essa proposta seja de um impacto bem positivo para as crianças, ok? Muito obrigado e boa tarde.